dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja connosco e nos envolvam através dos nossos espíritos em bênçãos de harmonia, de saúde, de boa disposição, vibrações de amor. A reflexão que, antes de passar à reflexão da manhã, lembrava que no próximo domingo temos a Dona Ana Maria a fazer a palestra aqui na nossa associação. Então, o tema que eu trago para esta manhã tem a ver com a reencarnação e qual o modo que nós temos que realmente de poder aceitar a reencarnação de uma forma objetiva para que os nossos comportamentos sejam de acordo com aquilo que nós realmente acreditamos e não seja só uma informação que nós temos e que muitas das vezes todo o nosso comportamento colide com aquilo que é a lei da reencarnação. E então está em João, no capítulo 3, versos 1 a 12, diz-nos a seguir: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para não nascer segunda vez? Retrucou-lhe Jesus: em verdade digo, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que renasças de novo. O Espírito sofre onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falo das coisas do céu? Ora, meus amigos, esta é uma mensagem significativa de Jesus que não deixa margem de dúvidas daquilo que é o progresso da alma. E Jesus sempre falou sob o ponto de vista espiritual. E então, nós temos que realmente refletir um pouco sobre isso. E normalmente, o que acontece é que, por norma, nós rejeitamos aquilo que nós nem fazemos a mínima ideia do que seja. E há um escritor norte-americano chamado Jackson Brown, que ele é um escritor do estado de Tennessee, que teve esta frase que é sobre ele. Diz assim: a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual nada se sabe. E é o que normalmente nós fazemos. Bem-nos uma informação, não fazemos a mínima ideia do que seja e nós rejeitamos à partida. Sem procurarmos saber o que é que aquilo quererá dizer. Se será que aquilo que nos chegou até nós tem ou não tem interesse. E é o que acontece, infelizmente, com muitas criaturas relativamente à reencarnação. Rejeitam-na sem fazerem a mínima ideia de qual é a sua finalidade e em que mecanismos é que ela atua dentro da ação sobre nós, cada um de nós. Creem em Deus, creem na sua infinita misericórdia, bondade
e justiça, mas não conseguem encontrar explicações lógicas para as aparentes injustiças que graçam no mundo. Assumem Deus infinitamente justo e bom, mas olha-se para o lado e vê-se aparentemente tanta injustiça e não conseguem encontrar justificação dentro dos conceitos de justiça e de bondade de Deus. E então qual é a alegação? Está nos desígnios de Deus. Deus é que sabe. Temos de confiar. E eu pergunto se isto não será um pouco vago, mesmo nós, estando tão distantes daquilo que é o conceito de Deus, mas se isto não é um pouco vago, sendo nós e assumindo nós como seus filhos, se nós não temos o direito de nos questionarmos sobre isso, de nós queremos compreender realmente porque é que se sofre neste mundo. Ora, sendo nós espiritualistas, todos nós que aqui nos encontramos, acredito, o que é que isto quer dizer? Que nós acreditamos em Deus e na imortalidade da alma. Resta-nos agora saber, de uma forma coerente e lógica, o que estará mais consentâneo com essa bondade, essa misericórdia e essa justiça de Deus, que nós assumimos que Deus quer a nossa felicidade. Deus quer o melhor para nós. Penso que isto é unânime neste conceito, todos nós que acreditamos em Deus. Ora, há duas realidades que são inequívocas e são inquestionáveis. A primeira é a vida física. Nós estamos aqui, nós vemos uns aos outros, nós tocamos uns aos outros, nós abraçamos-nos, nós dialogamos uns com os outros. Isto, ninguém tem dúvida de que a vida física é factual, é um facto. E há outra situação que é uma inevitabilidade. É que a vida física termina. E que a morte é uma inevitabilidade. Agora vem a grande questão. Neste processo, desde o berço até o túmulo, vem a célebre pergunta: de onde viemos? Para onde vamos? O que é que nós andamos aqui a fazer? Esta pergunta tem que ser colocada, cada um de nós tem que a colocar cotidianamente. Logicamente que se nós quisermos responder sob o ponto de vista físico, isto é muito fácil de responder. Viemos do útero da mãe, vamos para o túmulo, inevitavelmente, e depois, dependendo da sorte ou do azar, da forma como fomos criados, nós vamos vivendo o melhor que nos for possível aqui na Terra. Cada um por si. Sob o ponto de vista físico, material. Mas a pergunta é uma pergunta filosófica. Ela vai muito além disto. E vai sob o ponto de vista espiritual. De onde viemos? Para onde vamos? E o que estamos aqui a fazer? Então nós temos três possibilidades. Três possibilidades. E a primeira é o nada. Ou seja, nós somos máquinas bem estruturadas, bem criadas por Deus, possivelmente, que esta máquina é autossuficiente para gerar vida física, mas que chega a um determinado momento, ela deixa de funcionar e é o nada, é o vazio, é o vácuo total. E isto dá muito jeito. Isto dá muito jeito para aqueles que são criminosos, estupradores, aqueles maus caráteres, porque têm precisamente o mesmo destino do altruísta, daquele que faz o bem, daquele que se dedica ao próximo. É o mesmo destino, é o nada.
Mas depois nós temos também outras duas possibilidades, e é nestas que nós vamos incidir um pouco, que é a unicidade da alma, ou seja, a unicidade da existência, isso que eu quero dizer. Fomos criados por Deus, na concepção ou no nascimento da nossa alma. Temos esta vida física a percorrer para que cada um, de acordo com as qualidades que nos são dadas na nossa criação, e ao mesmo tempo com o esforço que cada um de nós vai tendo, nós vamos vivendo esta nossa vida e iremos retornar não, porque nós nunca lá estivemos. Sobre a unicidade da existência, nós, almas, nunca estivemos no mundo espiritual. Nós fomos criados ou no nascimento ou na fecundação. Por isso, nós vamos entrar pela primeira vez no mundo espiritual. Um mundo completamente novo para nós. Mas depois temos a pluralidade das existências, em que há aqui uma concordância com a unicidade. Fomos criados por Deus, almas, nós fomos criados por Deus. Só que, na pluralidade, nós dizemos que foi a um determinado momento, através de um processo evolutivo em que nós precisamos de, para atingir um nível de conhecimento e de perfeição, nós precisamos de ir, pedir, e a cada morte que surge é uma reentrada no mundo espiritual e uma preparação para tornarmos a entrar na carne. Ora, muito bem. Destas três possibilidades, qual será aquela que se ajusta mais aos atributos de Deus? Justiça, bondade e misericórdia. Eu peço desculpa, mas às vezes vai acontecer. Ora, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que usar a razão. Nós temos que colocar o atributo essencial da alma que Deus nos deu, que é a inteligência, e colocá-la a funcionar. Para ver de que forma é que nós conseguimos nos identificar com Deus. Então nós temos que utilizar o quê? A lógica das coisas. Muita gente fala, isto tem lógica, aquilo tem lógica, mas falam sem uma real noção do que significado, do que é lógica ou não é lógica. E a lógica é a única ferramenta que nós temos que nos orienta na busca da verdade. É a única. Só através daquilo que nós entendemos que é lógico é que nós vamos explorar, porque tem lógica, e nós vamos aprofundar esse conhecimento. Ir ao encontro na busca da verdade. Porque a verdade é absoluta e nós não temos a capacidade para isso. Mas na busca dessa mesma verdade, dentro do conceito lógico. Sem lógica, se nós não utilizarmos a lógica, nós ficamos reféns de quê? Dos donos da verdade. Ficamos escravos aos dogmas, que nem sequer se permitem que se questionem, seja o que for. E nós aceitamos as coisas porque é assim e tem que ser assim. Tenha lógica, não tenha lógica. Ora, meus amigos, reparemos. O que é que nos diz o Espiritismo? Que é uma ciência, uma filosofia de consequências morais. E o que é que são as consequências morais? É a prática de uma fundamentação da qual nós acreditamos. Acreditamos porquê? Porque compreendemos. Há 15 dias esteve aqui o Fernando a fazer a sua palestra e eu ali no momento em que eu até alterei aqui um bocado aquilo que eu tinha já preparado para ir ao encontro, porque eu disse, isto é mesmo isto. Quando ele disse que numa corrente religiosa onde andou, ele disse, oh Deus, dá-me fé, dá-me fé. E até chorou porque não conseguia encontrar essa fé. E eu identifiquei porquê? Porque eu passei um bocadinho por esse processo, não tão dramático, porque eu fui assim, bem, não tenho fé, deixa andar. E desisti, eu também era católico, também andava no grupo coral, só não tocava piano, mas cantava à minha maneira, mas cantava. Mas porque eu estava no grupo coral, quando eu não conseguia encontrar fé, eu disse, desisto.
porque realmente eu não encontrava respostas para aquilo que eu queria. E estamos a falar do Evangelho de Jesus na mesma. Estamos a falar do Evangelho de Jesus na mesma. Só que as respostas não vinham ao encontro da minha compreensão e possivelmente da de Fernando, para dizer assim, é isto mesmo. Então eu passei a adquirir uma fé, uma certeza, porque eu compreendi os mecanismos. E com certeza foi isso que o Fernando também conseguiu encontrar. Porquê? Porque há uma explicação lógica, racional, sobre aquilo que é Deus, a sua infinita bondade e justiça. E a gente olha para o lado, vê uma criança a morrer à fome e a gente compreende o que está a acontecer. E isto não demove em mim um só milímetro da fé que eu tenho em Deus. Lamento imenso ver aquela criança passar por aquele momento. Mas eu sei, garantidamente, que Deus não tem nada a ver com isso. Então, quando nós estamos a falar em reencarnação, e nós todos que aqui estamos, quantas vezes nós já falamos em reencarnação aqui? Será que nós compreendemos a reencarnação? Será que nós vivemos como realmente assumíssemos a reencarnação ou vivemos como se ela não existisse, mesmo tendo conhecimento dela? E aqui é que bate o ponto. É aqui que bate o ponto. Reparem, meus amigos, há uma frase de Einstein que é sublime. Eu até pensei que isto era do Evangelho, mas não é. E reparem, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E eu pensei que isto era do Evangelho, mas não, foi Einstein que disse isto. E esta é a realidade. Reparem, nós precisávamos de encontrar a nossa fé. Nós precisávamos, por qualquer objetivo, por qualquer razão que Deus tem para cada um de nós, eu precisava de ter a certeza na fé em Deus. Ele capacitou-me, de certa forma. Não sei se estou a ser merecedor dessa capacidade, mas Ele capacitou para eu entender o que é fé. Então Deus coloca-nos no caminho, mas há um trabalho que é nosso, meus amigos. Há um trabalho que é nosso. E muitas das vezes o que nós queremos é o quê? O que é que nós queremos? Oh Deus, ajuda-me, tira-me deste problema. Onde é que está a reencarnação? Onde é que está a reencarnação? Quer dizer, nós plantamos um limoeiro, mas agora queremos chupar uma laranja. Não, meus amigos. Eu plantei o limoeiro, agora chupo o limão. E depois dizemos que Deus é ingrato. Deus deu-nos toda a liberdade de cuidado. Isso é limão. Isso é limão. Mas nós quisemos porque era mais fácil, possivelmente. Não é? Agora chupamos o limão. Vamos culpar Deus por isso? Ora, quando nós temos esta noção, desta realidade das coisas, da vida, nós encaramos a vida de uma perspectiva completamente diferente. E então, meus amigos, é de certa forma, deixem-me que eu diga isto, é injusto para com Deus, quando nós estamos a passar uma dificuldade e pedimos a Deus para nos tirar a dificuldade. É injusto. Por isso, mas o que é que tu queres que eu te faça, mano? Se ele faz... Vamos humanizar Deus. Vamos humanizar Deus um pouco. Oh, meu menino, o que é que queres que eu te faça? Aquilo que eu te posso fazer agora é ajudar-te. É ajudar-te a superar isso. É dar-te força, ânimo. Mas tens que trabalhar para isso. Porque quem cometeu a asneira fostes tu, não fui eu. Isso é um problema teu. E eu cá estou para avaliar se tu te esforçaste o suficiente. Então não peçamos, meus amigos, para nos tirar de problemas,
para nos tirar isto, para nos tirar aquilo. Peçamos a Deus, dar-nos força, ânimo, coragem, dedicação para nós sabermos resolver o problema. Olhem aquela frase célebre: eu pedi força a Deus e Ele não me deu força, mas deu-me dificuldades para eu ganhar força. Eu pedi paciência a Deus, Deus não me deu paciência, mas deu-me pessoas difíceis para eu lidar com elas. Então as minhas preces foram atendidas. Mas isto é preciso nós termos uma noção realmente daquilo que nós queremos e daquilo que nós vemos Deus, da forma como nós vemos Deus. Dentro deste prisma, vamos avaliar as questões sobre a unicidade das existências. Eu vou fazer perguntas e vocês respondem mentalmente. Deus é justo. Deus é infinitamente justo e bom. Claro. Sob o meu ponto de vista. Claro. O ser, se é assim que lhe podemos chamar, que criou o universo, com todos os elementos materiais e espirituais que compõem o universo. Criar esta harmonia, nós olhamos para a harmonia do universo, só uma perfeição absoluta conseguiria fazer, criar isto. E dentro desta perfeição, ele terá que ter muitos outros atributos, a um grau infinito. Era ilógico nós podemos imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. Como é que nós poderíamos imaginar Deus, o Criador do Universo, com imperfeições humanas? Ora, se Deus é perfeito, Ele é acima justo. E agora vem a grande pergunta: o que é justiça? Já fizeram esta pergunta a vocês mesmos? O que é justiça? Se vocês tiverem a oportunidade de ir ao dicionário e vejam o que lá diz. Então diz-nos assim: justiça é, no dicionário, é a virtude de dar a cada um somente aquilo que é seu. Nem mais, nem menos. É a virtude de dar a cada um somente aquilo que é seu. Ora, muito bem, Deus é justo. Correto? Muito bem. Seria justo impor um sofrimento a alguém que não tivesse feito nada para o merecer? São perguntas que nós temos que... Parece perguntas infantis. Nós já estamos carecas de ouvir este tipo de perguntas. Mas será que nós compreendemos a reencarnação? Será que nós já a interiorizamos? Claro que não. Porquê? Porque impor um sofrimento a alguém que não fez nada para o merecer vai colidir com o quê? Com o conceito de justiça, que é dar a cada um aquilo que é seu. Por isso, não é justo. Então podemos afirmar com toda a assertividade que não é justo impor um sofrimento a um inocente. Correto? Lógico? Penso que sim. Isto é consensual. Então qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Deus não pode ser infinitamente justo e cometer injustiças. Não pode. Não pode cometer injustiças. Deus, sendo perfeito, infinitamente justo e bom, não pode cometer injustiças. Muito bem. Então porquê é que será que pessoas sofrem desde o nascimento sem que nada tivessem feito para passar por aqui?
Porquê? Estamos a admitir a unicidade de existência, ou seja, a alma foi criada por Deus ou na fecundação ou no nascimento. Eu até quero admitir na fecundação. Porque se for no nascimento, ainda há uma crueldade maior. Porque imaginemos um feto a desenvolver-se com problemas, seja de for físico, seja do que for. E Deus a ver aquele feto a desenvolver-se de uma forma errada. E mesmo assim, vai criar uma alma para ele. Eu nem quero colocar dessa forma. Vamos admitir que é no momento da fecundação, que é para dar um bocado de... Vamos a outras questões. Por que é que acontece o seguinte? Num casal, 2 filhos, um perfeitamente saudável, contudo, saudável, bonito, bem disposto, e o outro nasce com paralisia. Porquê? Temos que explicar isso. O que é que esse casal deverá olhar para Deus e dizer assim? O que é que ele deverá pensar? E porquê é que não foi o primeiro filho e foi no segundo? Ou porquê é que foi no segundo e não foi no primeiro? São perguntas que nós temos que nos colocar consequentemente. Qual a explicação para pessoas que nascem em conflitos de guerra? Em zonas do globo, onde falta tudo, até o paracetamol. Cada um de nós que faça esta reflexão, não importa a idade que cada um de nós tenha, tanto dos mais novos aos mais velhos. Mesmo aqueles que nasceram em 1950 ou 40, por aí fora, não importa. Imaginem-se assim, eu nasci no dia tantos de tal, do ano tal, às tantas horas. Nesta hora, neste dia, neste coisa, nasceu uma outra criatura num conflito, num local onde não tem a mínima hipótese de sobrevivência. Qual foi o critério que Deus utilizou? Deus ama todos os seus filhos. Ora, na perspectiva da unicidade da existência, Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis. Desde o nascimento, sem que os mesmos tenham merecido. Eles antes não existiam sequer. Mas tem mais. Isto é importante que nós refletirmos sobre isso. Qual é o nosso propósito aqui, na Terra? Um deles é nós queremos ser o melhor, procurarmos ser o melhor possível para atingir a salvação. Ou seja, irmos para o mundo espiritual, irmos ao encontro da nossa salvação. Muito bem. Por que é que alguns nascem em condições favoráveis, famílias estruturadas, com boas orientações de foro moral, com todas as condições de poderem seguir uma vida reta, ética? E outros nascem em famílias completamente desestruturadas. Nascem em locais de extrema miséria, onde não há nenhum tipo de referencial moral. Ou seja, aquelas criaturas nascem num ambiente terrível, de guerra, de conflito, guerra até às vezes, eu estou a falar de guerra familiar, de completamente desestruturados. Onde essas criaturas, esses filhos que vêm ao mundo, vêm num ambiente terrível, terrível, onde lhes falta tudo: educação, saúde. Para além disso, depois são discriminados pela sociedade.
ainda são discriminados pela sociedade. E como nasceram nestas condições adversas, não tendo nenhum referencial moral, o que é que acontece? Eles têm comportamentos que colidem com as leis da ética, da moral. Eles não têm noção nenhuma do que é, muitas das vezes, do que são os comportamentos éticos. E pior do que isto, é que um dia eles morrem e depois vão ser julgados por Deus. Porque só fizeram asneira. E vão ser condenados. Ou seja, estas criaturas são duplamente injustiçadas pela sociedade e depois por Deus. Que não lhes deu condições nenhumas de eles poderem ter um referencial para seguir em frente, dentro da ética e dentro da moralidade. A sociedade discrimina-os e Deus depois condena. Estamos a conseguir encontrar aqui uma justificação para isto tudo. Se nós fôssemos criados por Deus no momento do nosso nascimento ou da fecundação, por isso, ou seja, nós, enquanto não houvesse fecundação, nós não existíamos como almas, como espíritos. Nada. Até ali era nada. No momento da fecundação, há a criação da nossa alma. Ok? Muito bem. Qual era o critério que Deus usava para dizer assim, este nasce saudável, aquele nasce doente. Este vai nascer na miséria, aquele vai nascer de uma família com tudo o que é preciso, bem estruturada, com todo o referencial que é preciso. Qual é o critério que Deus utiliza? Qual é o critério que Deus vai utilizar uma criança que ao fim de meio ano morre? Qual é o critério que Deus vai utilizar para dizer assim, esta vai para um lugar de paz, de luz, ou vai para um lugar de sofrimento? Não há referencial nenhum antecedente, não há nada aqui. Porque ele foi criado naquele momento da fecundação. Qual é o referencial que nós temos? Nós não, Deus. Qual é o referencial que Deus tem? Nós estamos a pôr, reparem, nós estamos a pôr uma série de problemas a Deus para resolver. E é preciso que nós entendamos isto para dizer assim, Deus é justo, Deus é bom. Porque Deus é justo, Deus é bom. Mas não é dentro destes conceitos. Não tem como. Não tem como, meus amigos. Se nós acreditamos que Deus criou-nos a nós almas, como almas, para nós vivermos só esta vida, e depois, quando na nossa morte física, nós retornarmos ao mundo espiritual, para irmos, estamos ali à espera, até ao juízo final, ainda tem esta aqui. Ainda tem esta aqui. Ou seja, nós morremos, vamos para um local, não importa o local, vamos para um local ou para outro, e ficamos à espera do juízo final. Isso deve acontecer com todos os homens. Acredito. Não é? Tantos da nossa geração, como aqueles que nasceram há 30 mil anos atrás, que já eram homens. Também eram homens. Há 30 mil anos atrás. Como é? Vocês conseguem imaginar como é que Deus vai resolver o problema? Alguém que vivia nas cavernas, que não tem noção nenhuma do que é vida, e depois, no dia de juízo final, como é que vai julgar? Como é que vai julgar? Um homem que é mais, com características e com procedimentos mais animalizados do que humanos.
apesar de ser homem. Mas ele bem da animalidade. Ou seja, possivelmente matava o vizinho e comia. Possivelmente. Como é que esta criatura, este homem, vai ser julgado no dia do juízo final? Para merecer o mesmo lugar, ou não, daquele que na nossa geração é uma pessoa altruísta, dedicada ao bem, dedicada ao amor, ou ao contrário, daquele que se dedica ao mal e que depois vai para o inferno, entre aspas, e aquela criatura vai para o inferno por quê? Por que ela vai? Se para ele, o conceito de vida era exatamente aquele. Ele não estava a fazer para ele, não estava a fazer mal nenhum. Vamos colocar de outra forma. No momento da escravatura, período da escravatura, era tão normal. Ao tempo de Jesus, você disse, está na história, meus amigos, isto está na história. Ao tempo de Jesus, sabem o que é que faziam os romanos com os escravos, com os seus escravos? Principalmente crianças. Cegavam-nas para elas não fugirem. Era normal. Hoje, ninguém pensa nisso melhor, não é? Então, conseguem perceber a disparidade da evolução da vida, mesmo acreditando só numa existência. Mas estão a ver a disparidade da vida nesta evolução que o homem processa. Como é que pode haver critérios de avaliação para que aquele que viveu há 30 mil anos vá usufruir do conforto daqui por 30 mil anos? Isto é importante nós refletirmos sobre isso. Vamos agora avaliar de uma forma diferente. Sob a perspectiva da pluralidade das existências. Ou seja, nós, espíritos, viemos do mundo espiritual criado por Deus a um determinado momento, através de um processo evolutivo sequencial, onde num determinado momento nós obedecíamos a um determinismo absoluto, mecânico, até atingirmos a humanização. Assim que atingimos a humanização, nós passamos a ter uma evolução determinista, mas dentro dos nossos conceitos. Porque nenhum de nós estagna no processo. Por isso, é determinismo também. Só que este determinismo está de acordo com a nossa vontade. Podemos demorar mais ou menos a evoluir, mas nós evoluímos. Então, vamos agora colocar sobre esse ponto de vista para ver se, dentro deste ponto de vista, estará mais de acordo, mais consentâneo com a bondade e com a justiça de Deus. Então, Deus é justo. Jamais impõe sofrimentos a quem quer que seja. Ninguém sofre sem merecer. Isto é ponto assim. Nenhum de nós sofre sem merecer. Nenhum. Se nós acreditarmos, se nós quisermos conceber Deus como infinitamente justo e bom, Pai Criador de tudo nós, Ele é Pai de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele jamais impõe um sofrimento a qualquer um de nós sem o merecermos. Mais, até direi mais, mas já lá chegaremos. O que é que acontece aqui? Deus até nem se mete nisso. Desculpando assim a expressão. Deus nem se mete nisso. Porquê? Porque Deus criou leis sábias, perfeitas, justas, boas, progressivas. E então o que é que acontece? Quando nós infringimos uma destas leis, nós estamos-nos a punir. É tão simples quanto isto, meus amigos. Imaginem só, se eu agora me desse uma coisinha ruim na cabeça e eu mandasse aqui um murro com toda a força nesta parede, o que é que me acontecia? Partia a mão, possivelmente. Eu ia culpar Deus porque eu parti a mão a mandar o murro na parede?
Não, Deus nem se meteu nisso. Eu fui totó. Porque quis mandar-me, sabendo que a lei da física não permite que dois objetos materiais opacos possam passar um pelo outro. Isto é da lei da física. Então, se eu violo uma lei de Deus, uma lei da física, se eu a violo, automaticamente o efeito vai-se repercutir. Qual foi a causa? Foi o murro. Qual é o efeito? É a dor e a mão partida. Dá para entender? Muito bem. Então Deus criou leis sábias, soberanas, perfeitas. E das leis todas que Deus criou, há 3 que são significativas. Que a lei da evolução é o livre-arbítrio e a causa e efeito. Que estão precisamente inerentes a cada criatura. Cada criatura, mesmo o livre-arbítrio. Há quem pense que o livre-arbítrio só está nos homens. É mentira. O livre-arbítrio está em todos os seres. De formas diferentes, como é óbvio, e incidindo de acordo com a evolução das espécies, das criaturas, mas é a mesma lei para todos. É a mesma coisa que a gravidade. A gravidade na Terra é exatamente a mesma que a gravidade na Lua, só que ela tem efeitos diferentes. Dá para entender? Pronto. Ok. Então, qual é a lei da evolução? Todo o universo caminha evolutivamente para a perfeição. Desde o reino mineral, vegetal ou espiritual. Tudo caminha para a evolução. Desde o átomo ao arcanjo. Estas palavras não podem ser lançadas ao vácuo. Porque nós, espíritas, estamos carecas de dizer isto. A evolução desde o átomo ao arcanjo. Mas depois não percebemos nada do que estamos a dizer. Desde o átomo ao arcanjo. Tudo evolui de acordo com as leis de evolução de Deus. Tudo. E então, se no reino mineral, vegetal e animal há aqui um determinismo, sim, quando chega ao hominal, este determinismo passa a ser mais seletivo, passa a ser de forma de acordo com a nossa vontade. Porque Deus, que é infinitamente justo, o que é que Ele faz? Infinitamente bom, o que é que Ele faz? Escolhe tu. Escolhe tu o curso da vida que quiseres levar. Tens meus filhos que te vão inspirar, que te vão orientar, para que te possam elucidar, mas a decisão final é tua. E Deus é tão bom, que nos dá a liberdade de escolher. Até nos dá a liberdade de a gente dizer mal dele. Mas Deus é tão justo, que depois quer que nós escolhemos aquilo que nós escolhemos. Então, se nós formos à questão número 132 do Livro dos Espíritos, diz assim: Deus determinou aos Espíritos a necessidade de reencarnar para alcançar a perfeição e colaborar na obra da criação. Olhem que bonito. Nós não estamos... A reencarnação não é só para nós evoluirmos. É para nós evoluirmos, mas para ajudarmos os outros a evoluir. Até os nossos irmãos inferiores. Ai daquele que trata mal o animal. Ai daquele. Porque esse tem consequências a pagar. Está a infringir a lei. Então, nós temos aqui o nosso livre-arbítrio para podermos realmente, nós percebemos. E então, o que acontece aqui? Nós fomos criados por Deus num determinado momento. E qual é para onde vamos? Para a perfeição. Nós vamos para a perfeição.
caminhando ao encontro de Deus, de Jesus. E então o que estamos aqui a fazer? Exatamente a adquirir experiências, a adquirir conhecimentos e a refletirmos sobre os erros que fomos cometendo. E como é que nós fazemos esta reflexão? Muitas das vezes, já que não conseguimos ir pelo amor, bem pela dor. Mas nós precisamos disso, por isso, nunca Deus nos castiga. Nunca. Agora, Deus alerta-nos, cuidado. Tu meteste o pé na argola. E então a dor surge-nos para que nós reflitamos sobre isso. Mas eu não me lembro de nada. Pois, e é que está a grandeza da doutrina espírita. É ensinar-nos exatamente isto. Porque mesmo nós não nos lembramos de nada, nós dizemos assim, mas o culpado fui eu. E então, qualquer circunstância da vida que a gente possa estar a passar menos agradável, meus amigos, levantemos as mãos para Deus. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles será o reino dos céus. Foi Jesus que disse isso. Bem-aventurados os que sofrem. Jesus não era masoquista. Jesus sabia perfeitamente o que nos estava a dizer. Mas dizia, bem-aventurados os que sofrem, bem, os que sabem sofrer. Não aqueles que se revoltam, não aqueles que questionam Deus, não aqueles que põem em causa a justiça, a bondade de Deus. Esses não. Esses sofrem para depois tornar a sofrer novamente, mais de uma forma mais gravosa. Então depois temos o livre-arbítrio, que Deus cria-nos simples e ignorantes. Nenhum de nós, contrariamente à versão que nós falamos há pouco, nenhum de nós é criado por Deus com mais ou menos capacidades. Todos, meus irmãos, mesmo aqueles que nós falamos há 30 mil anos atrás, e que hoje, se calhar é algum de nós que aqui está. Então nós fomos criados simples e ignorantes, sem saber, sem conhecimento, na ignorância. Mas Deus deu-nos este livre-arbítrio, esta capacidade de escolha, para que nós, de acordo com as nossas escolhas, nós consigamos seguir em frente. E quanto mais escolhas acertadas nós formos tendo, melhor vai sendo as nossas existências. Quanto mais equivocadas forem as nossas escolhas, mais sofrimento nós vamos tendo. Por isso nós temos a capacidade de escolher o caminho que quisermos seguir. Só depende de nós, meus amigos. Agora também é importante nós percebermos uma coisa. Nem tudo o que nos acontece na vida tem relação direta com o passado. Porque nós não estamos aqui só para saldar dívidas. Nós estamos aqui para acrescentar valor. Nós estamos aqui para acrescentar valor. E o acrescentar valor na nossa alma exige sacrifício. Exige lutas. E muitas das vezes nós confundimos a luta com coisas do passado. Não, meus amigos, não. Mal era se nós estivéssemos aqui só para pagar erros. E depois lembrem-se de uma coisa. Quanto melhor nós formos seguindo em frente, mais, mesmo sem estar a passar por consequência direta do passado, nós estamos a redimir-nos do passado. Porquê? O amor cobre uma multidão de pecados. Olhem que maravilha. Então o saber aceitar a vida, tal qual ela se nos apresenta. Sermos gratos à vida, independentemente das circunstâncias para as quais nós estamos a passar. Mas nós sermos gratos à vida. Não é agradecer.
Por isso, agradecimento, nós agradecemos a Deus nas nossas orações. E gratos à vida. Gratos. Sermos felizes pela vida que temos. Reparem, meus amigos, reparem neste detalhe. Nós somos 8 ou 9 bilhões de criaturas encarnadas. 8 ou 9 bilhões. O Isaías, aqui há uns tempos atrás, falou nisto. Mas nós, do lado de lá, somos 24 bilhões de almas que estão à espera para reencarnar. 24 bilhões. Mais coisa, menos coisa. Nós estamos reencarnados. É uma bênção. É uma bênção, meus amigos. E lembrem-se disto. Coloquem isto na vossa mente. Quantas criaturas que estão no plano espiritual e precisamente nesta fase da transição, precisamente aqui, que mais gravoso é, quantas criaturas pedem para reencarnar, seja em que circunstância for, seja em que local do mundo seja, só querem reencarnar para poderem acompanhar a evolução do mundo, para não serem relegados como foram os exilados de Capela. Quantos? E nós temos a dádiva da vida que Deus nos concedeu nesta existência e muitas das vezes nós malbaratamos a vida que temos. Só dizemos mal da vida. Há criaturas, e eu conheço algumas, que não conseguem falar sem dizer mal. Ou é deste, ou é daquele. Eu uma vez que eu disse assim, chefe, tu qualquer dia viras-te para o espelho e dizes mal de ti mesmo, pá. Porque ele não consegue falar sem deixar de dizer mal. Ou é da vida, ou é disto, ou daquilo, ou porque está doente, ou porque está assim. Meu Deus! O que é isto? Então, Deus, nós temos as nossas escolhas e Deus não precisa de ficar de olho a ver o que é que nós fizemos de errado ou de certo. Deus, pelas suas leis, elas incidem sobre nós. Então Deus não pune ninguém. Nós mesmos é que nos vamos punir. E assim se explica, meus amigos, de uma forma bastante coerente, lógica, a situação de pessoas que se encontram à nascença, quase sem probabilidade nenhuma de poder vingar. Assim nós compreendemos porque é que criaturas nascem na miséria. O que é que acontece? Elas só estão a colher aquilo que plantaram. Colheram um pé de limão, plantaram um pé de limão, têm que colher o limão. Mas como é que eu posso ser eu se eu nem existia? Como é que eu posso ser culpado de uma coisa do passado se eu nem existia? Quem é que não existia? Quem é que não existia? O teu corpo. Mas tu existias. Deixem-me dar um exemplo assim muito objetivo. É a mesma coisa que eu agora, por exemplo, brincando, mandava um tiro na Maria. Assim com esta roupa. Fugia e ninguém me apanhava. Mas passado uma semana, apanhavam-me e eu estava com uma roupa diferente. Estava de calções, estava de... Eu não. Eu até estava de blusão e de calças amarelas, não sei o quê, não fui eu. Eu não posso ter culpa por aquilo que aquela roupa cometeu. Isto faz sentido isso? Então e o nosso corpo? É uma roupa. Então porquê é que nós dizemos que eu nem existia? Não existia sim, só que estava era com uma roupa diferente. E conseguiu muitas das vezes passar impune e agora tem que pagar o pato. Não é a roupa que define, porque se fosse a roupa que definisse as ações, nós de certeza que não íamos ser decompostos no fundo da terra. Nós tínhamos que prestar contas. Não é verdade? Nós tínhamos que prestar contas. Então, mas o corpo vai se decompor
Não é esse que vai prestar contas. Quem é que vai prestar contas? É o ser inteligente. É a nossa alma. Nós é que vamos prestar contas a Deus. Então, não importa se eu fiz há 200 anos, há 500 anos, há 1000 anos atrás, ou foi ontem. Eu tenho uma dívida perante a lei. E tenho que a saldar. E nós temos muitos casos. Com certeza vocês já ouviram falar. O Raul Teixeira, conhecem, já ouviram falar do Raul Teixeira. O que acontece? O Raul Teixeira estava a fazer uma conferência em São Paulo. E depois, no intervalo da conferência, foi almoçar com uns amigos. E então o que é que ele repara? Ele numa avenida qualquer lá de São Paulo. E o que é que aconteceu? Ele ia entrar para o restaurante e olha e vê uns sem-abrigo a catar comida nos cestos de lixo. Lá. E aquilo condoeu muito. Ele ficou assim muito condoído com aquilo. À noite ele tem uma comunicação, ou recebe o seu guia protetor, que agora me esqueço o nome dele. Camilo, exatamente, o Camilo. Aparece o Espírito Camilo, que é o seu guia protetor, e diz assim: sabes quem era aquele mendigo? A avenida onde tu estavas tem o nome dele. Ele era uma pessoa célebre há uns anos atrás, de tal forma que lhe deram um nome, nessa avenida deram o nome dele. Mas ele foi tão mau caráter que agora precisa vir na miséria e ele não quer sair desta avenida. Ele sente-se ligado a esta avenida porque sentia-se ligado ao nome. Estão a ver? O professor, o doutor Paulo César Frutuoso, há um caso que está num dos livros dele, em que há uma menina que nasce com uma deformação física em que tem o pescoço exageradamente comprido. Era uma coisa assim descomunal. Mas como é que é possível uma coisa destas? Como é que é possível uma coisa destas? Foram a saber, sabe qual era a existência dela no passado? Ela fazia parte dos carrascos da Inquisição. E tu o que é que ela fazia? Ela pegava nos mártires e metia-os numa roda e depois dava a roda e o corpo começa a esticar, até partir a meio. Pronto. Ela como foi o carrasco, ela veio numa deformação física, precisamente esticada, vamos utilizar esta expressão, exatamente o que ela fez aos outros. Para terminar, meus amigos, vocês vejam a grandeza que é a reencarnação. Vocês têm conhecimento que quando Jesus estava na cruz, havia um dos ladrões que estava ao lado dele e zombava dele. Certo? Dizia que ele era este, aquele, não sei o que mais. Vocês hoje, graças à reencarnação, vocês conseguem perceber esse ladrão hoje, um espírito já crescido, dizer assim: eu tive o prazer de morrer ao lado de Jesus. Vocês conseguem perceber a grandeza que isso é? Eu tive o prazer de morrer ao lado de Jesus, o mestre dos mestres. Vejam Zaqueu, aquele cobrador de impostos que se encheu da vida e redimiu-se, mas pagou muito, pagou uma fatura bem alta pela sua remissão. Bem uns anos mais tarde, Dr. Bezerra de Menezes. Porquê? Porque pela reencarnação, pela bondade e pela infinita justiça de Deus, estas criaturas conseguiram redimir-se. Vejam Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, e essa história está mal contada, mas isto não entra agora para o filme. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, bem nos anos, de tal forma que nele não traiu tanto assim que Jesus esteve 3 dias com ele no Vale das Sombras, antes de aparecer a Maria Madalena. Já estudaram isso? Pois é. Mas esse Judas Iscariotes, pela misericórdia de Deus, bem numa reencarnação como Joana d'Arc. E hoje,
Nós, quando falamos de Judas, continuamos a chamá-lo traidor. E ele é um espírito sublimado. Tomáramos nós estar aos calcanhares dele. Tomáramos nós estar aos calcanhares de Judas Iscariotes. Esta é a beleza da reencarnação. E quando nós compreendemos estes mecanismos, a forma como ela atua, a forma como ela incide sobre nós, oh meu Deus, nós somos as criaturas mais felizes do mundo. Porque sabemos que isto é temporário. Se nós nos soubermos colocar em bicos de pés e olharmos a vida sob a sua perspectiva do ponto de vista espiritual, isto é uma passagem. São 50, 60, 70 anos, 80 anos de lutas. Mas o que é isso para a eternidade? Então, meus amigos, o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Mas é preciso que as consequências morais não sejam palavras mandadas ao ar. Seja a fundamentação de uma prática da qual nós acreditamos. Muita paz para todos. Amado Pai, é com imensa alegria, Senhor, que nos encontramos aqui, onde te procuramos glorificar, porque Tu és o Pai de todos, o Criador do Universo, aquele em que nenhuma folha de uma árvore toleira injustiças. Tu és Pai. A bondade infinita, a justiça, da qual todos nós nos queremos submeter. Não te pedimos, Senhor, que nos tires as dificuldades. Só te pedimos que nos animes a saber enfrentá-las. Porque sabemos, temos a plena consciência que tudo tem um propósito e que esse propósito vai muito além da nossa compreensão. Ó Senhor, não deixes que desanimemos. Dá-nos a força, o ânimo. Permite, Senhor, que os bons espíritos nos acompanhem, nos envolvam nessas bênçãos de amor, de paz e de luz, para sentirmos a força do seu amor nos momentos de maior escuridão e conseguirmos assim levar-nos por vencida esta nossa existência. A oportunidade magnânima que nos deste a todos que aqui nos encontramos de podermos viver esta vida física e que ela possa ser de acordo com os teus preceitos. Muita paz, muita luz para todos.